Agora a gente está entrando aí no estudo dos poderes da administração pública. Vamos fazer uma questãozinha sobre esse tema. Qual ato de Petrobras 2012, advogado? Qual ato de consentimento de polícia se caracteriza por sua vinculação, de forma que, uma vez atendidos os requisitos previstos em lei, o interessado passa a ter direito subjetivo à sua obtenção? Bom, ato de consentimento de polícia, tradicionalmente nós temos três, do ponto de vista técnico, adotado pelo direito administrativo. É a licença, a permissão e a autorização. Como elas se caracterizam? Bom, a licença é um ato vinculado, é unilateral, como qualquer ato administrativo, mas ele é vinculado. E, eventualmente, preenchidos os requisitos pelo beneficiário que requisita a licença, a administração se vê compelida a conceder esse consentimento de polícia. Por exemplo, Carteira Nacional de Habilitação. Se a pessoa ela consegue ultrapassar todas as etapas que são exigidas para a obtenção desse consentimento do Estado, em sentido amplo da palavra, o Estado não pode negar, ele tem que conceder. Então acaba que isso se apresenta como uma licença, pelas suas características, tá? Já outros atos de consentimento de polícia não necessariamente precisam ser concedidos caso o requerente preencha os requisitos legais e faça a solicitação. Há uma discricionariedade. Então, é um ato discricionário e precário, que uma vez concedido, em tese, pode ser revogado a qualquer tempo, com algum tratamento um pouquinho diferenciado, a título de indenização, no caso de uma eventual permissão condicionada a um prazo de vigência. Tudo bem? Mas, em regra, as permissões e as autorizações estão nesse contexto, elas não têm prazo de vigência, elas são discricionárias e precárias. E é basicamente alguém que apresenta um requerimento solicitando uma permissão para exercer um comércio em uma determinada feira. Eu queria botar uma barraca aqui, eu estou requerendo a permissão para isso. Bom, a permissão, ela se diferencia da autorização porque, em tese, há um interesse coletivo na concessão daquela permissão também. Então, a permissão para uma feira de rua, uma feira livre, é de interesse de quem obtém essa permissão e também da coletividade que usufrui ali daquele comércio. Mas não é qualquer pessoa que vai lá solicitar que vai obter. Mas, por outro lado, há um interesse que algumas pessoas tenham aquela permissão porque aquele comércio é interessante àquela área, né, da cidade, do município, enfim, para a comunidade do local. Já a autorização não. Ela também é discricionária e precária, contudo, ela vai satisfazer apenas aquela pessoa que a obtém. Como, por exemplo tradicional, a autorização para porte de arma, conferida pela Polícia Federal. A pessoa pode requerer, preencher os requisitos e não ser concedido, porque até certo contexto há uma discricionariedade disso. É revogável a qualquer tempo e não há um interesse coletivo relacionado com a concessão dessa autorização. Bom, vamos para lá, eu já falei bastante, falei quase tudo sobre o tema, né? Mas consentimento de polícia não tem a ver com concessão, porque concessão é contrato e decorre de serviço público. Licença é o nosso gabarito, permissão e autorização eu já falei, e a adjudicação, né, tem muito a ver com esse nosso cenário de consentimento de polícia. Isso é muito trabalhado lá em licitação pública. Então, realmente, o gabarito aqui na letra B de bola, a licença tem um caráter vinculado e, uma vez preenchidos os requisitos em lei por parte de um eventual interessado, esse interessado passa a ter direito à sua concessão, direito subjetivo. Se a administração não conceder esse consentimento de polícia, ele pode acionar as vias judiciais, através, inclusive, de mandado de segurança. Tudo bem? Então é isso. 13, letra B de bola. Vamos em frente. 14. Atos administrativos, não é isso? Isso aí. O presidente da República, no exercício do poder regulamentar, editou o decreto visando a fiel execução de uma lei.
Contudo, o decreto presidencial exorbitou os limites legais e acabou por criar deveres aos seus destinatários, sem previsão legal. Nessa situação, especificamente em relação aos dispositivos do decreto que exorbitam os limites da lei, caberá. Bom, interessante, isso aqui na verdade é poderes da administração e está falando sobre o poder regulamentar, que atribui à administração pública a aptidão de editar atos administrativos, normativos ou regulamentares destinados a dar aplicação à lei, sem a aptidão de inovar no direito. Ele tem que regulamentar aquilo que a lei estabelece, mas que exige uma regulamentação para estabelecer parâmetros mais minuciosos para viabilizar a exigência daquela obrigação, daquele dever ou a concessão daquele direito que vem previsto em lei. Mas esse ato regulamentar ou normativo é uma espécie normativa secundária que depende da primária, que é a lei. Então ele tem que respeitar os parâmetros estabelecidos na lei, não pode criar nada novo, nenhum benefício, nenhum dever, nenhuma obrigação, nenhuma punição. Ele vai trabalhar apenas para esmiuçar e dar aplicação à lei que exige a sua edição. Então, se ele exorbita, o chefe do executivo, ele vai além das possibilidades que ele tem no exercício do poder regulamentar, dois mecanismos de controle surgem, né? O controle judicial tradicional, alguém pode questionar judicialmente essa conduta do administrador, mas há também o controle legislativo político, que a gente vai encontrar no artigo 49, inciso 5. Então anota aí o artigo 49, inciso 5 da Constituição, vai admitir que o Congresso Nacional adote medidas nesse contexto, sustando as leis, os atos do chefe do Executivo que exorbitem o poder regulamentar e a lei delegada, a delegação de legislação, mas em especial o poder regulamentar, que é o que mais nos importa aqui. Então, compete ao Congresso Nacional sustar os atos do chefe do Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Cuidado só com a casa. Às vezes, em uma questão invertida como essa, o cara inverte a forma de perguntar e vai perguntar qual a casa responsável. A casa é o Congresso Nacional, que vai sustar os atos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar, e o gabarito vai ficar aqui, sustação pelo Congresso Nacional. Aí você vai anotar aí o artigo 49, inciso 5 da nossa Constituição Federal. Depois você bota ela lá. Fica atento, porque isso aqui aparentemente é uma questão difícil, e realmente mas ela não é rara nas provas, não. Ela aparece, Não é à toa que eu sei esse dispositivo aí de cabeça, que é o 49, inciso 5. Tudo bem? Beleza, então. Fechamos mais uma questão sobre poderes da administração pública. E vamos em frente. 15. Falando um pouquinho de agência reguladora. Falando um pouquinho dos poderes também. O tema aqui é poder, Poderes da administração pública. Tá assim, as agências reguladoras, em regra, são entidades autárquicas às quais é delegada a função de criar normas técnicas relativas a seus objetos institucionais. Perfeito. Ao agir assim, a administração pública está exercendo de forma delegada o poder, tradicional poder regulamentar. Há quem chame essa atividade desenvolvida pela agência reguladora de poder regulatório, que seria algo mais abrangente, com maior autonomia e mais independente do que o poder regulamentar ou normativo. Mas pela banca, é uma questão relativamente antiga, mas não vimos nenhuma mudança desde então, e na prática acaba seguindo a mesma linha de tratamento pelo ordenamento. Não há muita distinção prática em chamar de poder regulamentar ou poder regulatório. E quando começou a se chamar de poder regulatório, estava pretendendo criar uma disciplina diferenciada, onde os atos das agências poderiam estar no contexto de uma deslegalização, que realmente acontece, mas que não leva a que esses atos tenham status de lei, que não decorre do legislador. Então não poderia, por exemplo, revogar uma lei vigente, e nem preponderar sobre uma lei que lhe seja incompatível. Na verdade, eles têm que respeitar o ordenamento, a pirâmide hierárquica no ordenamento, como qualquer ato decorrente do poder regulamentar. Então acabou que
caiu na vala comum essas atividades das agências reguladoras. Tudo bem? E a banca aqui entendeu como sendo essa medida inerente ao exercício do poder regulamentar por parte da administração. Bom, vamos em frente. Questão 16. Atos administrativos. Conveniência e oportunidade são elementos nucleares do poder. Né? Elementos nucleares. Interessante isso, né? Sei o que, plutônio, né? Sei lá. Enfim. Bom, olha só. Aonde que nós temos a possibilidade da apreciação da conveniência e da oportunidade na produção dos atos da administração pública, inerente ao mérito, aos elementos motivo e objeto. Isso aí a gente vai encontrar nos atos discricionários. E os atos discricionários, eles são tradicionalmente relacionados com o exercício do poder discricionário da administração. Os poderes, na verdade, o que são? São aptidões desenvolvidas pela administração pública como um todo. Aonde quer que a administração pública esteja, ela estará dotada desses poderes, mas em um menos em outro. Por exemplo, na agência reguladora, o poder regulamentar se destaca muito, o poder de polícia se destaca muito. Em outros, né, não temos tanto a presença de poder de polícia, como nos atos da administração no âmbito de um poder legislativo, de um poder judiciário, por exemplo. Mas, enfim, aonde a administração pública estiver, nós teremos ali os poderes, que seriam prerrogativas desta administração, para que ela possa atingir os fins a que se propõe. Tudo bem? Bom, em relação ao poder vinculado ao poder discricionário, é simplesmente a aptidão que ela possui para manifestar a sua vontade de forma vinculada ou discricionária com vistas a atingir objetivos aos quais ela está vinculada. Tá? Bom, então, o gabarito aqui acaba ficando na letra A. O gabarito acaba ficando na letra A. Poder discricionário. Né? Poder disciplinar é aptidão para aplicar sanções internas. Poder de polícia, ele é bem abrangente, talvez o mais abrangente dos poderes em relação à restrição de liberdade, à fiscalização, à eventual aplicação de sanções. Poder regulamentar, nós acabamos de falar sobre ele. Poder vinculado é aquele que se contrapõe ao poder discricionário em relação à produção de atos administrativos. Então é isso, né? O gabarito ficou na nossa letra A, questão 16. Vamos em frente. Questão 17. Atos administrativos, mais uma vez, advogado da Petrobras, ano de 2012. Conforme o conhecimento convencional, a competência é um dos elementos dos atos administrativos. De acordo com a legislação pertinente, competência. Olha só, elemento de ato administrativo, ou requisito de validade, ou elemento de validade, eles atuam no contexto da verificação da regularidade dos atos da administração pública relativamente ao ordenamento jurídico, né? Frente ao ordenamento jurídico. Então, para a gente verificar se um ato ele é lícito ou ele é ilícito, a gente busca esses elementos como um suporte. Se os elementos estiverem regulares, o ato é válido. Se há um vício em algum dos elementos, ato inválido, passível de anulação ou de convalidação, a depender da análise de casos concretos. Também serve a esse papel a figura da motivação, que não é um elemento, porque não é presente em todos os atos emitidos pela administração, mas também serve a esse papel, a verificação da regularidade dos atos produzidos pela administração pública. Então vamos dar uma olhadinha aí na nossa questão, ver como ela trabalha o elemento competência. Letra A. Constitui elemento tipicamente discricionário? Não. A competência ela é considerada tradicionalmente como um elemento sempre vinculado. Tá? Sempre vinculado, porque ela sempre estará amarrada na lei. Não há como se debater acerca do elemento, acerca do agente competente para fazer alguma coisa. Ele é competente ou não é competente? E se ele é competente é porque a lei prevê. Se a lei não prevê, ele não é competente. Então seria um elemento sempre amarrado, vinculado, taxativo no texto da lei. Letra B. Integra a noção de mérito administrativo? Não. O mérito administrativo ele é integrado
pelo motivo e pelo objeto nos atos discricionários, onde há possibilidade de valoração tanto de um quanto de outro. Letra C. Admite delegação, sendo vedada a avocação, ainda que temporária. A delegação é até admitida e a avocação também, desde que temporária. Aí você vai anotar aí o artigo 15 da Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo. E é uma dica que a gente dá, né? O artigo 11, né? Mais especialmente o 12 até o 17 da Lei 9784, são artigos muito utilizados nessa abordagem do elemento competência nos atos administrativos. Então, a letra C, ela está errada nessa parte final. Admite a avocação, sendo vedada a delegação, ainda que em caráter precário. Mesma coisa, aqui no caso é o artigo 12, que vai falar da possibilidade de delegação, que é revogável a qualquer tempo. A avocação e delegação são dois mecanismos em que você pode mexer com a competência, desde que é autorizado pela lei. Delegação é atribuir a um outro órgão ou agente público algo que lhe é conferido pela lei, e a avocação é a atração da competência que a lei confere ao subordinado por parte do superior. Na avocação deve existir hierarquia entre quem está avocando e quem perde a atribuição, e na delegação não é necessária essa hierarquia. Agora, quando não há hierarquia na delegação, vai depender de uma coordenação, né, de um acordo entre aqueles que estão ali envolvidos no mecanismo de delegação. Então, o que parece, o gabarito vai ser a nossa letra E, que diz o seguinte: é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que tiver sido atribuída como própria, ressalvadas as hipóteses de delegação e avocação. Perfeito. Isso aqui, né, o que parece, é uma informação extraída do artigo 12 da nossa Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo. Então, gabarito aí, letra E. Tudo bem? Vamos em frente? Vamos em frente. Próxima questão, questão 18. Tá assim. Ainda atos administrativos, né? Como é do conhecimento convencional, a revogação de um ato administrativo decorre de uma apreciação pautada por critérios de conveniência e oportunidade. A esse respeito, tem-se que... Então, ele está falando de revogação. Revogação é um mecanismo de extinção dos atos administrativos, justamente quando ele, em um momento futuro, se torna inconveniente e inoportuno. É um ato discricionário que sofre uma avaliação de mérito em uma situação superveniente. E, apesar de legal, uma vez inconveniente e inoportuno, ele pode ser extinto através do mecanismo da revogação, que tem efeitos daquele momento para frente, denominados efeitos ex nunc, dali, da revogação, para frente, sem atingir a validade do ato desde a sua origem. Os efeitos produzidos eles são mantidos regularmente, até porque, desde a sua edição, o ato é legal, ele deixa de existir no momento da revogação, aí sim ele não pode mais produzir efeitos. Então vamos analisar aí as informações. Tanto os atos administrativos como os atos vinculados são passíveis de revogação. Errado, porque ato vinculado não tem mérito, não tem conveniência ou oportunidade, e não há que se falar em revogação de ato vinculado. Revogação só cabe para ato discricionário. Letra B. A revogação de um ato administrativo deve ser precedida de processo administrativo disciplinar e pressupõe prévia indenização aos destinatários. Muito pelo contrário, né? Em regra não há a indenização de eventual destinatário e não tem nada a ver com aspecto disciplinar em um primeiro plano. Então, totalmente fora de contexto a letra B. Letra C. A revogação de um ato administrativo submete-se a prazo prescricional de 5 anos, fins dos quais se considera o ato perfeito e acabado. Errado. Tá? A revogação não se submete a prazo prescricional algum. A anulação, em certas circunstâncias, é que vai se submeter a esse prazo prescricional de 5 anos, quando o ato ele, tem beneficiários com a sua produção que não estejam ali de má fé. Letra B. Somente a própria administração pública reconhece-se a competência para revogar os atos administrativos por ela editados. Perfeito, tá? Perfeito.
é só a administração que produziu o ato que tem aptidão para realizar esse exame de mérito e revogar um ato em um momento futuro, por questões de conveniência e oportunidade. Então, o gabarito aí que nós vamos ter é a letra D de dado. E a letra E, o ato de revogação tem natureza meramente declaratória, pelo contrário, é uma natureza constitutiva, porque a partir daquele momento algo é alterado no cenário jurídico, e como tal, produz efeitos ex tunc. Ex tunc é retroativo, e está errado, porque retroativo é a anulação, os efeitos são ex nunc, do momento da revogação para o futuro. Então, realmente, gabarito aí, gabarito letra D de dado, na nossa questão sobre atos administrativos. Beleza? Vamos em frente. Questão 19. Não aparece muito isso em prova, mas enfim, né, interessante a abordagem que a Sesgan Rio fez. Ela trouxe uma informação lá da Lei de Ação Popular, que muitas vezes ela é citada como em aula, mas em prova é difícil. Ela traz ali uma definição acerca, invertida, né, das agressões aos elementos do ato e acaba se traduzindo em definições para os elementos do ato administrativo. É a Lei 4.717 de 65. Então, olha só. Considerando o artigo 2º da Lei Federal número 4717 de 65, que regula a ação popular, são elementos do ato administrativo. Nossos velhos conhecidos, né? COFIR, FOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É interessante você pesquisar aí no Google, dar uma olhadinha nessa lei, no artigo 2º, que você vai verificar justamente essas definições ao contrário senso, que servem muitas vezes para trazer para uma questão de prova uma definição do que vem a ser competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ele está pedindo aqui só para que a gente faça a identificação dos elementos, então é algo tranquilo, né? Vinculação, discricionariedade e incontrolabilidade, enfim, são classificações de atos no que tange aqui, né, a sua capacidade de decisão por parte de quem vai emitir o ato. Se não há campo decisório, é vinculado. Se há, discricionário. Mas, enfim, controlabilidade é uma característica tradicional, né? O controle dos atos da administração não há exceção. Bom, letra B, competência, forma, objeto, finalidade e o motivo. Está aqui o nosso gabarito. Letra B. Vamos ver se está realmente corretinho nos demais. Competência, forma, vinculação, né? Presunção de legitimidade. Isso aqui é um atributo, tá? Isso aqui é uma classificação. Letra D, a presunção de legitimidade e a heteroexecutoriedade. Isso aqui foi uma viagem, né? A autoexecutoriedade seria um atributo e a presunção de legitimidade também. A letra E, presunção de legalidade e a economicidade, a eficiência. Bom, isso aqui seria um atributo, isso aqui seriam, enfim, princípios que orientam a produção dos atos por parte da administração pública. Então, não há qualquer equívoco em marcar a letra B como o nosso gabarito. Tudo bem? Depois vai lá, dá uma pesquisadinha no Google, dá uma olhadinha lá na Lei de Ação Popular, que você vai ver de onde surge essa construção, né, de elementos e as suas principais características. Vamos em frente. Questão 20. Análise, né, dos nossos itens. Temos 4 itens para analisar. E mais uma vez, atos administrativos. Analista administrativo, ANP 2008. Em relação aos atos administrativos, são feitas as afirmações abaixo. Vamos analisar as afirmações, verificar o que está certo ou errado. Os atos de caráter normativo poderão ser delegados de acordo com a conveniência do dirigente do órgão. Tá? Aqui está errado. Por que está errado? Porque, como eu já comentei com você, lá o artigo 12, no caso aqui o 13 da 9784 de 99, o 12 vai admitir a possibilidade de delegação e o 13 vai estabelecer hipóteses onde não é possível a delegação. Dentre elas, a delegação da produção de atos de caráter normativo. Se uma lei confere a alguém a competência para editar atos normativos ou atos regulamentares, esse alguém não pode atribuir essa competência
para uma outra órgão ou autoridade mediante delegação. A lei proíbe. Além disso, é proibido delegar a decisão de recursos administrativos e também é proibido delegar competências exclusivas fixadas pela lei. Tudo bem? Então, está errado aqui porque ato de caráter normativo não pode ser delegado. 2. Os atos decisórios de órgãos colegiados deverão constar de ato ou termo escrito, sendo permitido efetuar sua reprodução mecânica, desde que não sejam prejudicados os direitos dos interessados. Isso aí, enfim, é uma visão geral, que a gente vai encontrar alguma coisa na 9784 também, mas que não há prejuízo para a adoção dessa medida. O cara copiou e colou simplesmente o texto da lei. 3. No caso de decisão sobre concursos públicos, tais atos poderão ser motivados com a indicação dos fatos e fundamentos dos jurídicos. Olha, eu não sei exatamente, a gente vai ter que olhar o gabarito para poder analisar. Não é poderão, né? Esses atos aqui, eles deverão. Isso aí a gente vai encontrar no artigo 50 da Lei 9784, mais uma vez, os atos que necessariamente devem ter uma motivação. Vamos ver o que tem aqui. 4. Contra decisões administrativas cabe recurso, que deve ser dirigido inicialmente à autoridade exploradora do ato. Aqui está certo. Na verdade, isso aqui não é nem ato, isso aqui é um estudo de processo administrativo. Tá? Aqui está certinho. E esse estudo, esse aspecto aí, ele está previsto lá no artigo 65. Não, 65 não, bem antes disso. 60, 61, você vai encontrar lá os aspectos relativos às decisões administrativas, em que o recurso ele não é impetrado para a autoridade superior daquela que tomou a decisão, não. O recurso ele é direcionado à autoridade que tomou a decisão. Aí ela vai ter um prazo de 5 dias para rever o seu posicionamento. Se ela não reavaliar, quiser manter a sua decisão, aí sim ela vai encaminhar para a autoridade superior para que ela faça a apreciação do recurso que foi impetrado. Então está certinho dizer que as decisões administrativas podem ser questionadas, né, através de recurso, que deve ser dirigido inicialmente à autoridade prolatora do ato. Ok? Bom, então o 2 e o 4 estão certos, o 3 está na berlinda por causa dessa questão aqui, e o 1 ele está errado. Bom, aí a gente vai analisar, né? Já deu para ver que o gabarito vai ser 2 e 4. 2 e 4. Tá? Aí você vai perguntar, professor, e se tivesse 2 e 4 e 2, 3 e 4? Olha só, a gente tem que pensar nesse contexto como é que a gente vai fazer um recurso se o gabarito não for nosso. Tá? Se eu marcaria 2 e 4 por causa da palavra poderão. A lei está dizendo que serão motivados. E aí, se o gabarito fosse 2, 3 e 4, é recurso, não é uma possibilidade, não é discricionário. É algo que a lei determina que seja feito. Tá? Então a gente tem que estar sempre, né, com essa estratégia de combate. Na dúvida, pense em que maneira você iria discutir o gabarito que não fosse aquele que você está marcando. Você já está calçando para entrar com recurso. É uma estratégia para ser adotada nas questões em que a gente tem uma dúvida, não sabe muito bem o que o indivíduo ali está pensando. Então, botando aí, né, as coisas no lugar, o gabarito que ficou foi 2 e 4. 2 e 4. Então, o gabarito ficou letra D de dado, para a nossa questão número 20. Tudo bem? Então, só relembrando, tá? Essa questão é uma questão sobre processo administrativo, pautada na Lei 9784 de 99, ok?